César, você bateu na porta da hotelaria ou a hotelaria foi atrás de você? Conta aí a sua trajetória. Não, minha história é curiosa, porque assim, eu na verdade queria ser advogado. Esse era meu desejo, mas tinha muito a ver o que eu gostava muito que queria ser advogado, para ter aquele movimento todo do tribunal, de defender, de tudo. Na verdade, eu não sabia, mas eu queria ser vendedor, no final. E aí foi muito engraçado, porque assim, eu tentei durante 2 vezes e fiquei nos excedentes muito próximo de entrar na Faculdade de Direito aqui de Sete Lagoas, que pra gente, na época, principalmente do interior de Minas, era uma referência. Aí meu pai virou para mim e falou: César, não deu certo essas duas, por que você não faz turismo? Aí eu falei: putz, pai, mas por que turismo? Não, vai ser uma profissão lá para frente, eu acho que vai ser a profissão do futuro. E aí eu fui fazer turismo num curso em Diamantina, que era um pós-médio. E aí comecei a fazer turismo. Quando eu comecei a entender tudo que estava turismo, veio a hotelaria e, puf, me deu aquela picada. Eu olhei e falei: putz, eu gostei, foi do hotel. Gostei dessa área e tudo. Foi quando eu comecei a procurar cursos de hotelaria e achei em Curitiba um curso que chama Centro Europeu, que é uma escola que existe até hoje, é muito forte hoje em gastronomia, tem um curso de hotelaria. E na época, pô, meu pai é funcionário público e honesto, ou seja, meu pai não ganhava dinheiro. Minha mãe é costureira e a gente foi muito demandado por ela. Eu não tinha condição de pagar o curso. Quando eles mandaram os valores e tudo, eu tenho um ditado que eu escutei uma vez que eu levo para a vida, né? Eu não já tenho 50% de chance de sim, de não. Escrevi uma carta pedindo uma bolsa para a escola e mandei. Mas mandei despretensioso. Eu trabalhava na minha cidade, na associação comercial e tudo, e aí veio uma ligação falando: olha, a gente gostaria que você viesse. Nossa proposta é o curso aqui, são 4 horas por dia, você trabalha 4 horas para a escola. E eu falei: tá, e tem alguma ajuda de curso, alimentação? Não, não tem. Eu falei: eu vou. Aí cheguei em casa, falei com minha mãe: você tá ficando doido? Você vai sair daqui? Não tem emprego, não tem nada lá. Eu falei: mãe, o dia tem 24 horas. Eu vou me ocupar de 8. 16 eu vou ter que me virar. Durmo 8, tem mais 8 ainda para ralar. Exato. Não dá para dormir 8 naquela época. Também novinho, né, cara? A gente não precisa dormir 8, não. Não precisa, não. Aí fui para lá, eu tinha 20 anos. E fui fazer hotelaria em Curitiba, que virou a minha grande paixão. Então, eu não sei te dizer se a hotelaria me picou ou se eu fui atrás, mas eu acho que foi os dois. Foi um conjunto. E lá começou minha trajetória. E foi interessante, Marco, que assim, começou com... Enquanto, para me poder conseguir dinheiro, eu trabalhei como garçom num porco no rolete. E ali era bem interessante, porque assim, eu tinha carteira de habilitação e eles fechavam as festas e as festas definiam o tamanho do porco de acordo com a quantidade de gente. Eu colocava tudo numa friorino e ia servir na festa. Qual que era a parte boa? Além de eu ser remunerado por aquilo, era uma diária, ninguém queria ficar com a comida que ficava dentro dos recipientes, porque o cara pegava e falava: não, pode levar. E aquilo ali virou, eu conseguia, uma refeição do dia já estava garantida. Então, ali começou, minha primeira experiência até um pouco de gastronomia, né? Porque é muito tradicional no Paraná, um pouco no rolete. Acabou o curso, e aí eu fui e fiquei entre os 5 melhores alunos, acho que fiquei em terceiro, se não me engano, e aí os melhores escolhiam estágios. Aí os 2 primeiros foram pro Transamérica Comandatuba. Era festa, né? Pô, vamos Transamérica, alta temporada e tudo, isso era no final do ano. Aí o coordenador virou para mim e falou assim: olha, tem uma marca americana que chegou no Brasil há pouco tempo e a gente acabou de fazer um convênio para estágio. Que é um estágio no Renaissance, que era Merit. Aí eu falei: o que você acha? Eu falei assim: eu vou. Ele falou: mas você vai ficar onde? 1999. Você vai ficar onde? Eu falei: não, tem uma tia que mora lá no Jaçanã. Mora em São Paulo. Eu não sabia, não tinha noção. Eu não conhecia São Paulo, assim. Eu tinha saído de Diamantina e tinha para Curitiba, né? Eu falei: não, mora na Zona Norte. E aí eu fui para São Paulo, na Alameda Longe. Santos, e minha tia morando lá na Zona Norte, do outro lado da cidade. Aí eu entrei, aí foi minha primeira experiência hoteleira. Tinha metrô? Não. Tinha metrô. Tinha, mas metrô. Chegava até... Tinha a linha azul um pedaço. Chegava até Tucuruvi. Tucuruvi. Mas assim, eu tinha que no mínimo pegar mais uma van. E aí tem uma continuidade dessa história que é bem interessante, é que assim, eu precisava ter inglês. Quando eu entrei no Renaissance, e assim, meu inglês era o básico de Diamantina do que eu tinha estudado. E aí o que eu comecei a fazer? Porque assim, eu fiquei 2 meses de estágio, depois fui convidado para entrar no programa de trainee do Renaissance.
Eu comecei a vender, que na época dava para vender, né, Márcio? Você vendia os tickets, porque era papel. Aí o que eu fazia? Eu vendia um ticket. Eu vendendo um ticket dava para pagar um curso de inglês. Mas eu tinha que andar, cara, 1 hora por dia. Por quê? Porque eu estava vendendo um passe que ia me fazer falta lá na frente. E aí eu fiz, e aí começou a minha primeira experiência hoteleira. Como estagiário, como trainee, no Renascença, em São Paulo, que para mim foi uma bela escola. A Marriott é uma grande companhia hoteleira, né?